Olá! Como é bom estarmos juntos, estamos aqui, meus nobres seguidores, para mais uma maratona diária, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Chegamos hoje ao Salmo 47. Vamos juntos meditar e trazer aplicações práticas para o nosso dia. Então, nesse devocional profundo, nós temos um tema que é a alegria e segurança de saber que Deus reina. Então, nesse devocional do Salmo 47, somos convidados a refletir sobre a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações e povos. Esse salmo nos chama a aplaudir ao Senhor com júbilo, reconhecendo que Ele é o Rei sobre toda a terra, que Ele é digno de adoração, exaltação e confiança. Se você está enfrentando momentos de incertezas, dúvidas ou lutas, esse devocional vai te lembrar que Deus está no trono e nada escapa do seu controle. É hora de erguer as mãos, bater palmas e declarar com fé: Deus reina. Então descubra nesse devocional o poder do louvor em meio às batalhas. Encontre consolo na soberania divina. Reafirme sua confiança em um Deus que governa com justiça. Veja o versículo-chave desse Salmo 47, é o versículo 7, pelo menos o que eu escolhi, que diz: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com harmonia. Então vamos ler esse Salmo 47, que tem apenas 9 versículos. Eu escolhi aqui a versão NVI. Batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cânticos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio aos sons de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Ele. Ele é soberanamente exaltado. Salmo 47 faz parte dos salmos de louvor, os salmos reais. São salmos que são, via de regra, dirigidas ao rei. Esse Salmo 47 é um salmo de adoração escrito pelos filhos de Coré. O autor encoraja os seus ouvintes a bater palmas e cantar cânticos de alegria ao Senhor. Salmo 47 é um hino que celebra o reinado de Deus como Rei sobre toda a terra. O Salmo também retrata uma espécie de procissão com o propósito de celebrar a realeza de Deus. Isso é mais evidente na declaração de que Deus subiu com gritos e sons de trombeta, registrado no versículo 5. E agora está entronizado sobre as nações, versículo 8. Então, provavelmente esse salmo era usado no momento litúrgico, nas festas de coroação e celebrações. Esse salmo enfatiza o domínio universal de Deus sobre todos os povos. Então vamos entender um pouco esse salmo, analisando as divisões, a estrutura. Veja que no primeiro versículo, o salmista nos convida, nos desafia e diz: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Então temos aqui um convite universal à adoração,
ao louvor como resposta ao domínio de Deus. Veja que o salmista vai mostrar que esse Deus merece ser aplaudido, merece ser ovacionado. E não apenas isso. Esses aplausos devem ser seguidos de cânticos, cânticos de adoração, cânticos de louvor, em reconhecimento do que ele é e do que ele faz. Nos versículos 2 a 3, o salmista retrata e relata que Deus é temível, mas ao mesmo tempo é exaltado. Veja que o salmista nos mostra que ele nos dá vitórias. Esse Deus que tem todo o poder, que tem todo o domínio em suas mãos, por isso deve ser temido, mas ao mesmo tempo deve ser exaltado. Nós devemos temê-lo porque ele tem o poder absoluto, ele tem a autoridade suprema e única. Mas ao mesmo tempo esse poder absoluto, essa autoridade única e suprema, não deve ser motivo de medo e de afastamento, pelo contrário, deve ser motivo de alegria, de prazer, porque esse Deus que tem esse todo poder, essa soberania, está acessível a cada um de nós. E o salmista deixa bem claro que ele usa todo esse poder, essa autoridade, essa soberania absoluta ao nosso favor, porque ele nos ama, nós somos obra-prima da criação dele. E ele faz tudo isso, o salmista deixa bem claro que ele governa as nações, que subjuga os reinos por nós e que deixa tudo debaixo dos nossos pés. Veja que coisa maravilhosa. Esse Deus poderoso, temível, que faz tudo por nós porque nos ama e nos permite acesso completo e restrito a ele. No versículo 4, o salmista fala sobre a escolha da herança. Israel foi escolhido como símbolo do povo de Deus. E isso é aplicado a cada um de nós hoje como igreja. Nós somos escolhidos para sermos os embaixadores do céu aqui na terra. Fomos escolhidos para sermos o representante de Deus e proclamadores das suas obras, do seu poder. E por isso, podemos e devemos render a Ele todo louvor, toda glória, porque Ele merece. Nos versículos 5 a 7, o salmista nos apresenta essa ascensão de Deus. É uma referência profética à exaltação de Cristo após a ressurreição. E ao mesmo tempo traz um louvor harmônico e sincero, o coração e a voz juntas. Vale a pena repetir esses versículos 5 a 7. Ele diz, Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Por que a gente precisa e deve oferecer esse louvor, essa adoração? Ele diz no versículo 7, pois Deus é o Rei de toda a terra. E ele continua por isso, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, está sentado em seu santo trono, o seu sublime trono. Veja que coisa maravilhosa. O louvor oferecido a esse Rei do universo não é um louvor imposto, mas é um louvor espontâneo, prazeroso, em reconhecimento a tudo que ele é e tudo que ele faz. Ele não é aquele rei tirano que exige ser adorado e que rege os seus súditos com medo, com pavor. Não. O salmista fala, olha, expressem suas alegrias diante desse Deus temível. E façam isso com palmas, com aplausos, com cânticos, com arte, com melodias, porque ele merece ser adorado, ele merece ser louvado e ovacionado. E ele termina esse salmo no último bloco, versículos 8 a 9, mostrando que o governo de Deus é um governo justo, global e eterno. Veja que ele governa tudo e todos. Governo universal, extenso, ilimitado. Mas ao mesmo tempo é eterno e justo. E por isso ele merece ser louvado.
O salmista diz que esse Deus que tem um governo absoluto reúne príncipes e nações sobre o seu domínio e coloca também à nossa disposição. Quais são as aplicações práticas desse salmo curto, mas prazeroso e profundo e enfático para cada um de nós nos dias de hoje? Primeiro, que nós podemos ter convicção de ter confiança em tempos difíceis. Podemos ter certeza, segurança de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Eu sempre digo que Deus tem as rédeas da nossa vida e do mundo em suas mãos. Nada escapa do seu querer, da sua vontade. Outra aplicação que nós podemos fazer nesse salmo é a adoração em qualquer circunstância. O louvor liberta, o louvor renova a nossa fé, o louvor nos aproxima mais de Deus e transforma toda essa tristeza, toda essa decadência, todo esse caos em segurança, em prazer, em confiança. É isso que o louvor faz. O louvor tem esse poder terapêutico. E outra aplicação é evangelismo com ousadia. Todos os povos são chamados a reconhecer a soberania de Deus. Nós fomos escolhidos, assim como Israel, na soberania desse Deus, para sermos os proclamadores dos seus feitos, do seu poder, dos seus atributos. Que coisa bonita. Veja que Deus faz tudo por você, por mim, visando o nosso bem-estar, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Nós fazemos parte desse reino absoluto, eterno e justo. E eu convido você a reservar aí 2 a 3 minutos para orar. Ore esse Salmo 47. Pegue esses 9 versículos, transforme em oração. Se você tem talento, coloque música nessa poesia maravilhosa. Eu convido você a confiar no Rei dos Reis. Eu convido você, então, a orar com fé e a prestar adoração e descansar na soberania de Deus. Encorajo você a continuar louvando, apesar das lutas. E como eu faço em todos esses finais de devocionais, deixe eu orar por você. Pai querido, eu oro mais uma vez. Tu tem visto que algumas pessoas que têm seguido têm pedido oração. E eu oro para que o Senhor entre com providência. Eu sei que o Senhor já ouviu a oração de cada um deles. Mas, ó Deus, mais uma vez eu te peço, apressa-te em socorrê-los, como diz o salmista. Defende a causa dos teus servos, Pai. Vá lá na justiça e aquela causa que está emperrada, parada, movimenta, dá ganho de causa para os teus servos. Ó Deus, traz esperança, renovo, firmeza, confiança, traz renovo, consolo, Pai. Traz cura tanto das doenças físicas como das doenças emocionais e espirituais. Derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida dos teus servos para que ele experimente a tua paz. Eu faço isso, Deus, nos méritos de Jesus e agradeço no nome dele. Amém. Então, que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu conto com a sua parceria, com a sua participação. Assista o devocional até o final. Esses 14 minutos podem parecer longos, mas são pequenos nessa imensidão de 24 horas que Deus te dá por dia. E vai fazer diferença na sua vida, vai edificar a sua fé, aumentar a sua confiança em Deus, te trazer esperança, te trazer renovo. Então, ouça até o final. Não esqueça de dar sua curtida. Eu percebo que muita gente assiste o devocional, mas não curte. É fundamental que assim que você acessa o link que eu te mando, assim que abrir o devocional, já vai lá dar sua curtida. Faça o comentário, eu terei o enorme prazer em responder cada um dos comentários. Peça a oração, está precisando de conselho, peça e eu vou responder. Compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. E se você está assistindo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para receber as nossas notificações. O nosso desejo é que esse canal cada vez mais cresça, para que a cada dia
mais e mais pessoas sejam abençoadas com uma porção da palavra de Deus que vem lá do coração dele para os nossos corações. Deus te abençoe grandemente e tenha um maravilhoso dia. Amém.